Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos ver o patrimônio cultural, arquitetura modernista, que está na unidade 2, tá? No livro 3. Como vimos na unidade 1, o modernismo nasceu do desejo de romper com padrões estéticos conservadores e criar obras que dialogassem com as questões e transformação de seu tempo. A arquitetura modernista surgiu na Europa em razão dos problemas gerados pelas transformações sociais e econômicas decorrentes da Revolução Industrial e da crescente industrialização no continente no final do século XIX e início do século XX. No Brasil, a arquitetura moderna não nasceu em consequência dos problemas sociais, mas apareceu como um estilo que retratava o espírito de seu tempo. O processo de industrialização ainda se iniciava e as ideias e concepções dos arquitetos modernistas estrangeiros começavam a chegar no país. A arquitetura moderna brasileira se desenvolveu com tanta potência, inovação e criatividade que é reconhecida mundialmente por sua importância na história da arquitetura. A casa modernista é considerada a primeira construção moderna feita no Brasil. Ela foi projetada pelo arquiteto russo Gregory Van Farchik, autor do primeiro manifesto em prol do modernismo na arquitetura publicado no Brasil. Em 1925, denominado Acerca da Arquitetura Moderna, o cenário para a construção da casa modernista foi a cidade de São Paulo e seu intenso processo de industrialização, tendo como referência a bela época parisiense. O modernismo brasileiro já iniciava sua transformação e evidenciava o desejo de romper com o academicismo e o conservadorismo imperante nas artes visuais, na música e na literatura desde o início da década de 1910. A Semana de Arte Moderna já havia acontecido e causado turbulências na cultura paulista e brasileira, mas foi a partir do Manifesto de Vardyk que efetivamente começou a se pensar sobre seus desdobramentos na arquitetura. A casa modernista tinha uma fachada sem ornamentação, com paredes de vidros interligados o ambiente interno e externo, e a evidência de formas geométricas em seu desenho. Sua característica dialogava com a arquitetura moderna e funcional, desenvolvida pelo arquiteto francês Le Corbusier, na Europa. Le Corbusier é considerado um dos principais nomes da arquitetura moderna mundial e tornou-se referência no modernismo arquitetônico brasileiro. Os projetos arquitetônicos de Le Corbusier se caracterizavam pela funcionalidade e pelo racionalismo. Eles promoviam a interação entre a arquitetura e as artes visuais. Concebiam a construção como elemento pertencente à paisagem e, portanto, em interação com o meio ambiente, pelo uso de pilotes como recurso para liberar espaço nos edifícios, além das características já citadas, tais como falta de ornamentação, a criação de paredes de vidro e a utilização de formas geométricas definidas. No Brasil, Le Corbusier influenciou profundamente as concepções estéticas e de pensamento dos arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, entre outros. Em 1936, o arquiteto Lúcio Costa foi convidado a criar o projeto do Ministério da Saúde e Educação, edifício Gustavo Capanema, na cidade do Rio de Janeiro. O edifício desenvolvido por Lúcio Costa, Afonso Eduardo Rede, Carlos Leão, Hernani Vasconcelos, Jorge Machado e Oscar Niemeyer apresenta referências claras e marcantes da arquitetura de Le Corbusier, que inclusive veio ao Brasil na época para supervisionar a construção. Considerando um marco na história da arquitetura moderna do Brasil, o edifício Gustavo Capanema apresenta traços da inventividade brasileira, uso de diagonais e curvas e a utilização e a releitura de elementos tradicionais na cultura nacional, tais como o muxariz e azulejos. O apoio do governo nas instâncias federal, estadual e municipal foi fundamental para o processo de desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil. As figuras de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek foram imprescindíveis para o avanço dos estudos e a criação de grandes obras modernas no país. Na década de 1940, o então prefeito da cidade de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, convidou o arquiteto Oscar Niemeyer para criar o projeto conjunto arquitetônico da Pampulha. Foi o início de uma parceria que rendeu para a capital mineira, além do projeto da Pampulha, a criação do edifício JK, o edifício Niemeyer e o prédio da Biblioteca Pública, entre outros. No ano de 1956, JK assumiu a presidência do país
e lançou o concurso para o projeto urbanístico de Brasília, que viria a ser a nova capital do Brasil. Até então, era o Rio de Janeiro a capital. O arquiteto e urbanista Lúcio Costa venceu o concurso e, a partir de 1957, iniciou-se a construção de um dos maiores projetos da arquitetura moderna mundial, que se tornou patrimônio cultural da humanidade no ano de 1987. Outro projeto arquitetônico iniciado no ano de 1957 foi a nova sede do MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand de Lima Lombardi, incluída em 1968, numa obra arrojada, marco da arquitetura do século XX, que foi, durante anos, o edifício com maior vão livre do mundo. Vocês podem ver na imagem que todo o museu, salas expositivas, administração, lojas e um acervo que contém cerca de 10.000 obras, inclusive grandes esculturas, mas as pessoas que lá trabalham e centenas de visitantes, tudo isso dentro de algo como uma enorme caixa suspensa por apenas 4 pilares, criando um vão livre de 70 metros. Não é incrível? O desejo de levar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o interior já existia desde o século XIX. No entanto, somente na década de 1950, o governo de JK foi possível a concretização da construção da capital no interior da região centro-oeste. Em 1956, foi lançado o concurso para o projeto urbanístico de Brasília. Lúcio Costa enviou um anteprojeto que pretendia, para além da concepção de uma cidade voltada para a função administrativa, criar uma proposta de vida estruturada no bem-estar, no convívio coletivo e na interação com o ambiente. A proposta de Lúcio Costa venceu o concurso e este convidou Oscar Niemeyer para assumir a criação dos edifícios do governo e Burle Marx para projetar o paisagismo da cidade. O plano piloto apresentado por Lúcio Costa apresentou um desenho revolucionário na história do urbanismo no país. O traçado original de uma cruz tem um arqueamento em uma de suas linhas, fazendo a curvatura similar às asas de um avião ou de um pássaro. O projeto original passou por reformulações em 1957 e 1958 e, durante o processo de construção da cidade, sofreu modificações, tais como a aproximação do Lago do Paranoá, a criação de setores de grandes áreas e o setor de mansões. Oscar Niemeyer foi escolhido como arquiteto responsável pela criação de importantes edificações da nova capital, como os prédios da Esplanada dos Ministérios, o Teatro Nacional, a Catedral de Brasília, a Universidade de Brasília, entre outros. Linhas curvas se combinam a traçados retos e ao uso inovador do concreto armado, já utilizado no conjunto arquitetônico da Pampulha, possibilitando a construção de obras que retratavam a capacidade criativa do arquiteto. É importante destacar o diálogo marcante estabelecido entre os edifícios de Niemeyer com obras de artistas plásticos e o paisagismo de Burle Marx. Prédios como a Catedral de Brasília, o Palácio da Alvorada e o Congresso Nacional são alguns exemplos da ousadia formal de Niemeyer. Em 1987, Brasília recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco. O desenho único criado por Lúcio Costa, aliado à ousadia concepção arquitetônica de Oscar Niemeyer, fez Brasília ser reconhecida como um monumento singular da arquitetura mundial e do movimento modernista. Para receber o título, foram promulgadas leis que protegessem o projeto urbanístico e, posteriormente, os edifícios. O crescimento não planejado dos arredores da cidade é, ainda hoje, a maior ameaça à sua conservação. As linhas da arquitetura moderna brasileira nasceram retas, buscando a funcionalidade de seus ambientes, e foram reinventadas pelo arquiteto, que lhes deu a sensualidade das curvas. Para Niemeyer, a funcionalidade precisava se aliar à beleza e ao movimento ondulado e sinuoso das curvas. Os traços dos desenhos de Niemeyer se transformavam em realidade pelo uso do concreto armado em suas obras. Suas curvas tropicalizaram a arquitetura moderna, trouxeram as linhas da paisagem e do povo brasileiro para os contornos sensuais e surpreendentes de suas construções. As obras do arquiteto surgiram de um desenho sintético que privilegia a forma e a experiência estética. Niemeyer fazia arquitetura para o povo, para que qualquer pessoa pudesse ter no ambiente da cidade uma experiência que o retirasse do cotidiano.
uma experiência estética que abrisse a possibilidade para viver o extraordinário. Poema da curva. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher amada. De curvas é feito todo o universo curvo de Astor. Oscar Niemeyer, o poema da curva. Niemeyer protagonizou uma vertente da arquitetura moderna que evidencia a expressão plástica, isto é, valorizava a composição visual e formal da arquitetura, assim como acontece em uma obra de artes visuais. A ele interessava tanto as pesquisas de Le Corbusier quanto as curvas hipnóticas presentes no barroco brasileiro. Entre as obras do arquiteto, destacamos a Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, Centro Niemeyer, no Avilés, na Espanha, sede do Partido Comunista, em Paris, na França, Edifício Copan, em São Paulo, e Edifício Niemeyer, em Belo Horizonte. Niemeyer buscou criar um traço próprio para as linhas na arquitetura. Sua expressão plástica e arquitetônica é única e ganhou o mundo em virtude de sua ousadia, inventiva e originalidade, sendo por vezes criticado por se interessar mais pela forma do que pela função. O arquiteto assumiu a poética de suas curvas e sua escolha pelo belo. Nesta unidade, o livro traz para a gente a edição Você no Brasil, que traz Minas Gerais, a Pampulha. Em julho de 2016, o conjunto arquitetônico da Pampulha se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade, título concedido pela Unesco, no estado de Minas Gerais. Há mais 3 locais com esse título: os centros históricos de Ouro Preto e Diamantina e o Santuário de Bom Jesus de Mantozinhos, em Congonhas. O conjunto arquitetônico da Pampulha é composto da Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile, Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura e Design, e o Cassino, Museu de Arte da Pampulha, e o Yacht Tênis Clube. A criação de Niemeyer é um marco da arquitetura modernista no Brasil e antecipa conceitos arquitetônicos que estariam presentes na construção de Brasília. Além de Niemeyer, o conjunto conta com murais e azulejos de Cândido Portinari, paisagismo de Bulimax, o trabalho de engenheiro Joaquim Cardoso, obras de arte de Alfredo Seache, José Pedrosa, Paulo Werneck e Augusto Zamuski. O audacioso projeto foi idealizado por Juscelino Kubitschek, então prefeito da cidade, desenvolvido e inaugurado na década de 1940. Uma das grandes novidades do conjunto arquitetônico da Pampulha foi a utilização de concreto armado nas construções. As inovações de Niemeyer foram reconhecidas no mundo e causaram bastante impacto na época. A manutenção do conjunto arquitetônico da Pampulha como patrimônio cultural da humanidade depende de ações de conservação e restauração que precisam ser realizadas nos 3 anos seguintes à concessão do título. Entre elas estão previstas a despoluição da Lagoa da Pampulha, a reestruturação de praças e a demolição de construções feitas no conjunto e a que não pertence ao projeto original. Na página 137 tem assim: é verdade? Vamos ver a seção. A Igreja de São Francisco de Assis, projetada por Oscar Niemeyer, não agradou à Igreja Católica, que considerou moderna demais. A igreja ficou fechada para a celebração de rituais religiosos durante 14 anos, até, finalmente, a primeira missa ser celebrada em 1959. Verdade ou mito? Verdade, tá, pessoal? A Igreja Católica considerou a obra de Niemeyer ousada e inadequada para a prática religiosa. Olha só, então ele está pedindo um trabalho em grupo. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem algo que pertença ao conjunto arquitetônico da Pampulha. Pode ser o prédio, pode ser o jardim, pode ser a fachada, uma obra de arte, tá? Vocês devem registrar essa pesquisa no caderno, tá? E me mandar pelo WhatsApp, certo, meus amores? Assim, concluímos a unidade 2 do livro 3, certo? Beijos e até a próxima aula.